Seja bem-vindo a um novo episódio do Quem é Mais Fã, o game show que vai testar se você é um fã de verdade. Lembrando que esse é um programa da Free Speech TV que faz parte da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Para esse programa, escolhemos como tema uma história que marcou toda uma geração de crianças e adolescentes. Harry Potter teve o último filme lançado em 2011 e a saga do bruxo ainda faz tanto sucesso que este ano será lançada em Londres a peça The Cursed Child. Escrita pela autora dos livros J.K. Rowling, a história se passa durante a vida adulta de Harry, Rony e Hermione. Para defender qual é o melhor filme do bruxo, trouxemos dois participantes que são Potterheads de carteirinha. À minha direita, William Oliveira, estudante de fotografia da UFS. Ele está aqui para defender o filme A Ordem da Fênix. Seja bem-vindo, William. Obrigada por aceitar o convite. E tu pode contar para nós como que tu conheceu a saga do bruxo, como que tu virou fã? Bom, eu comecei a gostar mesmo quando eu tinha 8, 9 anos. Quando passava o primeiro filme na TV, eu era muito criança, eu não tinha lido o livro, nada ainda. Mas eu gostava muito do filme. E depois, quando eu fui crescendo, 14 anos, eu comecei a ler os livros. E aí foi uma bomba de informação que eu não tinha visto nos filmes. E eu amei essa história, é muito fechada e muito... É incrível, de uma maneira que tu não consegue nem parar para absorver tudo. Ah, legal. E à minha esquerda, apresentamos a Alessandra Teixeira, estudante de jornalismo da UFS, que está aqui para defender o filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Bem-vinda, Alessandra. Conta pra gente também como que tu conheceu a saga, desde quando que tu é fã. Tá, eu também comecei criança, né? Eu tinha uns 8, 10 anos, eu li os primeiros livros logo que eu aprendi a ler e escrever. E aí eu fui gostando dos filmes e tal, e daí foi crescendo, e daí se tornou uma coisa muito grande, teve muitos fãs, e que nem ele disse, é uma coisa incrível, e que como veio crescendo junto comigo, me apaixonei. É uma história que conquista bastante mesmo muita gente, né? O programa funciona da seguinte forma. Serão 3 rodadas para que nossos participantes acumulem pontos por meio de respostas certas e de melhores argumentos. No fim, quem somar mais pontos vai ser o vencedor. Então, vamos ver qual dos dois vai ganhar essa disputa? A primeira rodada vale 60 pontos. São 3 questões de 20 pontos cada. Elas são argumentativas e vocês têm 2 minutos para responder. Vamos decidir então primeiro no par ou ímpar quem vai ser o primeiro a responder. Lembrando que quem perder no par ou ímpar vai ser o primeiro a responder. Então, podem fazer. Ganhei. Então, tu ganhou, Eu então, ganhei. Alessandra, tu responde. Pode dizer primeiro pra nós por que o filme do teu adversário não é o melhor? Por que a Ordem da Fênix não é melhor que o Prisioneiro de Azkaban? Tá, a Ordem da Fênix não é melhor que o Prisioneiro de Azkaban porque não tem como não comparar com o livro. E quando a gente compara, eles tiraram muita coisa, eles pularam muita coisa que é muito importante na história. O roteirista foi outro que fez os outros filmes, que fez a Ordem da Fênix. Foi outro que fez os outros filmes, não foi o mesmo. Então ele pulou muita coisa do livro. O filme cinematograficamente não foi melhor que o Prisioneiro de Azkaban. Ok, então, essa é a tua resposta. Essa é a resposta. E agora, William, é a tua vez de dizer por que tu acha que o Prisioneiro de Azkaban não é melhor do que a Ordem da Fênix. Bom, eu acho que o Prisioneiro de Azkaban ele é o filme favorito de todo fã, porque ele é bem divertido e ele tem cortes bonitos, é bom, ele tem um roteiro bom. Mas eu acho que a Ordem da Fênix, ela mudou todo o padrão dos filmes de Harry. A gente tinha discutido antes até que os filmes de Harry começaram bem coloridinhos, bem bonitinhos, infantos juvenis, e começaram a ficar escuros. E a Ordem da Fênix fez isso de uma maneira bem direta, porque se tu olhar toda a fotografia do filme, começa a ficar muito escuro, começa a ter. E o filme A Ordem da Fênix, o roteiro, ele tirou muita coisa do livro que talvez o fã que lê os livros queria ver no filme. Mas eu acho que um livro que a gente pode ver que ele é o maior de todos para ser cortado em 2 horas, tinha muita coisa que não precisava ir pro filme.
Então eu acho que o roteiro juntou e a gente fica com aquele clima. A gente odeia muita coisa na Ordem da Fênix, porque tá no livro e tá no filme. A gente odeia Dolores Umbridge, a gente odeia o clima que se cria quando começa a ficar bom, divertido, já vem alguma coisa ruim, vem um decreto do Ministério da Magia. Então o filme, eu acho que o Prisioneiro de Azkaban, ele tem um clima sombrio por causa do prisioneiro, mas ele é muito divertido. A gente começa, por exemplo, como eu estava falando para ela, uma cena do bicho-papão que começa a ficar tensa e do nada ela já vira divertida. Então eu acho que faltou um pouco isso no Prisioneiro de Azkaban, que a Ordem da Fênix conseguiu colocar, até porque mudou a direção, então mudou um pouco a cara dos filmes e ficou bem mais sombrio do que era antes. Então tu já entrou também um pouco na defesa do filme da Ordem da Fênix. Também. Nessa resposta também. E então agora, na segunda pergunta, vocês vão ter essa chance de defesa. Alessandra, tu pode falar para nós então por que o Prisioneiro de Azkaban é melhor do que o da Ordem da Fênix? Tá. Pode citar 3 argumentos daí. Tá. Citando 3 argumentos do porquê. Eu acho melhor, um dos argumentos é que, assim, é o filme, ele disse que a Ordem da Fênix muda e tal, fica mais sombrio, mas o Prisioneiro de Azkaban é o filme que mostra que acabou aquela brincadeira de criança que teve nos 2 primeiros filmes e a história começa a se formar para outra coisa, que é a volta do Voldemort. Então, tipo, começa a ficar mais sombrio, começa a mudar ali, começa a mostrar que não é só aquela brincadeira, que magia não é toda bonitinha, que tem uma parte ruim. E essa parte que eu acho que o Harry amadurece. Deixa eu ver. Eu acho que os efeitos especiais dele, assim, pra época que ele foi feito, foi, assim, e entre todos os filmes, foi um dos melhores. Assim, eu acho que ele foi muito bom e a interpretação dos atores. Teve uma cena, assim, que eu acho que ela foi fantástica, que é a hora do encontro dos Sirius e tal. Eu acho que aquela interpretação dos atores adultos foi muito, muito alta. Uhum. William, então, já que tu já mais ou menos respondeu na primeira, mas tu pode então citar 3 argumentos por que a Ordem da Fênix é melhor que o Prisioneiro de Azkaban. Bom, em primeiro, acho que eu vou falar um pouquinho sobre acho que eu tinha falado antes a questão de cinema, de roteiro. Eu acho que o Prisioneiro de Azkaban é um livro muito curto, que era fácil de ser adaptado. A Ordem da Fênix é um livro gigante, é enorme, então acho que eles adaptaram bem com o que era preciso colocar no cinema. Então não ficou isso. Eu acho que foi muito bem feito nessa questão. Segundo, eu vou colocar a fotografia do filme mudou muito do Cálice de Fogo para a Ordem da Fênix. Então acho que ali começou a tragédia que era a vida de Harry Potter, porque o Voldemort voltou. Então o filme mostrou muito bem isso, é um caos total. Então acho que o filme deixou bem claro isso, que tá todo mundo... É uma questão de política também, tem o Ministério da Magia que está querendo intervir em Hogwarts, então acho que o filme soube tocar nesse ponto muito bem. E por terceiro, eu acho que as questões de interpretação. Ela falou do Prisioneiro de Azkaban, que a cena quando eles encontram os Sirius é muito bem feita. Eu não gostei, eu achei que, por exemplo, a cena da Ordem da Fênix, onde o Harry tá caído no chão e o Dumbledore fala pra ele as coisas assim. E o duelo final, acho que é muito bem feito, os efeitos são muito bons. Então acho que foi nesses 3 argumentos que eu coloco para fechar que ele é um pouquinho mais avançado que o Prisioneiro. Eu acho que ele tem um roteiro melhor, uma atuação melhor e até um pouco de efeitos. Bacana. Deu para perceber que os dois conseguiram argumentar muito bem para defender e atacar o filme de cada um. E agora nós vamos para a terceira pergunta. Em 2001, foi lançado o primeiro filme da saga Harry Potter, intitulado Harry Potter e a Pedra Filosofal. No mesmo ano, outra grande saga também lançava seu primeiro filme, O Senhor dos Anéis. Entretanto, a história do bruxo conquistou muito mais o público jovem. Alguns fãs afirmam que isso ocorreu devido a bom trabalho pela equipe de marketing, já outros acreditam que seja pela trama que conseguiu envolver os fãs. E para você, então, Alessandra, que foi quem perdeu no Para o Ímpar, por que tu acha que o filme do Harry Potter conseguiu atrair muito mais esse público jovem? Eu também sou muito fã de Senhor dos Anéis, então vai ser bem difícil. Mas eu acho que a história do Senhor dos Anéis, quando foi lançado o primeiro filme, os dois, tem uma diferença. O Senhor dos Anéis é uma coisa muito mais pesada do que Harry Potter. É fantástico também, mas é muito mais pesada a história. Tem muito mais maldade do que no primeiro filme do Harry Potter. O primeiro filme do Harry Potter, como ele disse, é muito fofinho, é tudo muito bonitinho, é muito inocente. E o Senhor dos Anéis é muito mais pesado. Então é claro que
o Harry Potter né, atraiu mais o público jovem e o Senhor dos Anéis o público mais velho. Então tu acredita que seja por causa da trama? Eu acho que por causa da história. Ok. E William, eu vou fazer então pra ti a mesma pergunta. Por que tu acha que a história do Harry Potter conseguiu atrair tanto assim o público jovem? Eu também gosto de Senhor dos Anéis, eu não sou tão fã quanto Harry Potter, mas eu acho que, falando especificamente quando foi lançado, eu acho que visualmente é muito mais fácil atrair um público geral com Harry Potter do que Senhor dos Anéis. Até porque ele era um filme todo fofinho, todo bonitinho, todo infanto-juvenil. Mas depois ele conseguiu, acho que Harry Potter conseguiu se consolidar até mais que Senhor dos Anéis, porque tu vai lendo os livros, a história ela é muito envolvente e ela não é difícil de tu entender. Tu consegue ir encaixando uma coisa na outra e no fim é muito complexa, mas ao mesmo tempo tu entende tudo, sabe? Senhor dos Anéis eu senti muita dificuldade nisso, então se for falar de público geral, Harry Potter é mais fácil de se absorver. E ele é mais envolvente, é um universo amplo, gigante, que nem Senhor dos Anéis. Só que ele é muito mais fácil de tu colocar para as pessoas. Ele é muito mais bonito visualmente falando, então ele é melhor nesse caso. Acho que por isso que ele foi estourou mais que Senhor dos Anéis em público geral. Então a gente vê que vocês dois têm opiniões mais ou menos parecidas sobre essa pergunta. Agora é o momento de nos prepararmos então para a segunda rodada. Preparados? Então vamos lá. O segundo round funciona da seguinte forma. São 5 perguntas objetivas sobre Harry Potter e vocês têm 10 segundos para respondê-las. No fim do tempo, vocês devem apresentar seus respectivos quadros com a resposta. Cada pergunta certa vale 10 pontos. Preparados? Então vamos para a primeira pergunta. O que aconteceu com a Firebolt de Harry Potter que ele sequer pensa que ele não usa em nenhuma das aventuras que tem no 7º livro, que é as Relíquias da Morte? Letra A. Ele quebra em 1000 pedaços. Letra B. Ele a perde na fuga dos Comensais da Morte quando está deixando a casa dos Dursleys para sempre. Letra C. Ele esquece na toca. Ou letra D. Ele simplesmente não precisou dela. Valendo? Só a letra? Pode ser. Ok, vocês podem mostrar a resposta. A Alessandra pode mostrar primeiro. Tá mostrando? Não, acho que tá bom. William, pode mostrar a tua resposta. Então, os dois candidatos, os dois adversários botaram a letra B e os dois acertaram. A resposta certa era a letra B. Ele a perde na fuga dos Comensais da Morte quando está deixando a casa dos Dursley para sempre. A segunda pergunta. Quem foi o autor do livro História da Magia? Letra A. Miranda Goshawk. Letra B. Libatius Voraz. Letra C. Batilda Bagshot. Ou letra D. Elphias Dodd. Valendo? Que letra vai? A letra A. Miranda Goshawk. Letra B. Libatius Voraz. Letra C. Batilda Bagshot. Ou letra D. Elphias Dodd. O tempo acabou. Então, podem mostrar suas respostas. A Alessandra botou a letra C e o William a letra C também. E os dois acertaram. A resposta certa era a letra C, Batilda Bagshot. Terceira pergunta. O bicho-papão de quem assume a forma de uma mão sem corpo? Letra A, Seamus Finnegan. Letra B, Parvati Patil. Letra C, Jim Thomas. Ou letra D, Lavender Brown. Valendo? Letra A, Seamus Finnegan. Letra B, Parvati Patil. Letra C, Jim Thomas. Ou letra D, Lavender Brown. Tempo acabou. A Alessandra pode mostrar a sua resposta. A Alessandra botou a letra A e o William assinalou a letra A também. E os dois erraram, porque a resposta certa era a letra C, Jim Thomas. Quarta pergunta. No livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, Rony pergunta a Harry qual é o time de quadribol preferido dele, mas Harry diz que não conhece nenhum. Qual é o time preferido de quadribol de Rony? Letra A, Pride of Portree. Letra B,
Holyhead Harpies, letra C, Kenmare Kestrels ou letra D, Chudley Cannons. Valendo! Tempo acabou. A Alessandra pode mostrar a tua resposta. A Alessandra botou a letra D, Chudley Cannons. E o William pode mostrar a tua resposta. Também colocou a letra D. E os dois acertaram. A resposta certa é Chudley Cannons. Quinta e última pergunta. Qual dessas disciplinas não é necessária para se tornar um auror? Letra A, defesa contra as artes das trevas. Letra B, história da magia. Letra C, transfiguração. Ou letra D, poções. Valendo! Tempo acabou. A Alessandra pode mostrar essa resposta. A Alessandra botou letra B, história da magia. E o William colocou letra D, poções. É verdade, o William errou e quem acertou foi a Alessandra, que é a letra B, história da magia. Bom, com isso a gente encerra então mais uma rodada. E agora então vamos para o momento final do programa, que é o terceiro round. Estão preparados? Então vamos lá. Chegou a hora da nossa rodada decisiva, que vai funcionar da seguinte forma. Num primeiro momento, cada um vai fazer uma pergunta para o seu adversário. Caso ele argumente corretamente, ganha 20 pontos. Do contrário, quem ganha os pontos é quem fez a pergunta. Antes de iniciar a rodada, vamos fazer um par ou ímpar. Lembrando que quem vencer o par ou ímpar será o primeiro a perguntar. Vocês têm 2 minutos para responder, então podem fazer o par ou ímpar. Então quem ganhou foi o William, então tu é o primeiro a fazer a pergunta para a Alessandra. Tá bom, eu não vou pegar muito pesado. Toda a história de Harry Potter é baseada entre o bem e o mal. E tem o porém do amor, que é o grande foco da história inteira. Em que cena, filme, enfim, isso fica evidente pela primeira vez na saga no cinema? No cinema? Do amor? Isso. Tá. Eu acho que a primeira vez que isso ficou evidente do amor foi a parte que o Hagrid entrega a foto pro Harry no final do primeiro filme, que o Harry vê a foto da mãe e do pai dele, todo o álbum, enfim, e é bem emocionante, que mostra o amor que os pais dele sentiam pelo outro, pelas fotos, o amor que o Hagrid começou a sentir ao longo do ano pelo Harry para dar aquele álbum para ele. Essa parte, eu acho que foi evidente. Essa é a tua resposta, então? Tá. William, ela tá certa, tá errada? O que tu... Tá errado. Pode então falar pra nós. Na verdade, eu te pedi, evidente na cena que fica evidente. Isso demora muito pra acontecer, isso foi só na Ordem da Fênix, que na verdade a cena que eu pensei na primeira vez que eles falam exatamente sobre isso é logo depois do duelo do Dumbledore com o Voldemort, que o Harry tá caído e o Voldemort possui ele. Então fica evidente quando o Dumbledore fala, não são as semelhanças entre vocês, são as diferenças. E aí ele expulsa o Voldemort do corpo dele, falando exatamente, você é o fraco, você nunca vai saber o que é amor e o que é amizade. Sim. Então essa foi a cena que eu... Sim, então a resposta ficou errada, então os 20 pontos foram pro William. Então agora, Alessandra, tua chance de fazer a pergunta pro William. Tá, a minha pergunta é por que o Harry escolheu não ser o Senhor da Morte? É bem facinho, né? Mas é uma pergunta argumentativa. Eu acho que ele não escolheu ser o Senhor da Morte porque ele abriria mão de tudo que ele já tinha, exatamente a questão do amor. Eu acho que ele abriu mão de todo aquele poder porque ele já tinha tudo com ele, ele já tinha amizade, ele já tinha uma vida pela frente, ele já tinha derrotado o que mais temia ele. Então acho que foi por isso que ele abriu mão. Tá. Pra mim, essa resposta, pra mim, não foi isso. Pra mim, ele escolheu não ser o Senhor da Morte porque pela história dos 3 irmãos, ele viu bem o que acontece, ele ficou só com uma relíquia que foi a capa, e ele escolheu não ser o Senhor da Morte porque ele sabe o que acontece com quem tenta enganar a morte, que aconteceu com a varinha das varinhas e a pedra. Então, pra mim, foi isso. Por isso que ele não escolheu.
Então, Errei também. então os dois erraram, mas as perguntas elas foram muito boas. Então agora a gente vai se preparar para nossa terceira e última pergunta, que vale 50 pontos. A produção vai trazer o tablet porque a gente sabe que erros de continuação, eles são bem comuns em qualquer filme. Em Harry Potter isso não podia ser diferente. Por isso, escolhemos 2 cenas da saga que tiveram esse problema. A missão de vocês é encontrar o erro de continuidade. Vocês têm 3 oportunidades de assistir a cena e adivinhar a resposta. O ganhador do par ou ímpar tem o direito de escolher primeiro. Então, tu escolhe a cena 1 ou a cena 2? Eu escolho a cena 1, pode ser. A cena 1? Uhum. Então, pode assistir. Qual é o erro de continuidade dessa cena? Posso ver de novo? Pode. Essa é a segunda vez que tu vai assistir, então... É a última chance. Depois. Acorda, primo! Nós vamos ao zoológico! Difícil. O que tu acha que é? Eu acho que no tempo dele descer as escadas e ele já tá com a porta toda aberta. Eu acho que foi um tempo muito curto pra ele descer tudo. Mas é bem difícil, isso eu nunca tinha reparado. Na verdade, o erro dessa cena é a escovinha, que ela primeiro aparece quando o Harry tá dentro do armário. Ela aparece e quando ele abre a porta, ela não aparece mais. Vamos botar a cena de novo pra ti perceber o erro. Aparece aqui. Nossa. São erros bem... É bem sutil, né? Nunca ia reparar. Esses erros a gente acaba ficando tão envolvido com a história que a gente acaba não percebendo, né? Agora, Alessandro, então, eu vou te dar a cena 2 pra te assistir. Só um minuto. Está aqui em algum lugar. Aqui está ela. Aqui está ela. E tem mais uma coisa. E tem mais uma coisa também. Professor Dumbledore. O professor Dumbledore me deu isto. Sigiloso. É sobre você saber o quê? No cofre você sabe qual. Muito bem. Posso já responder? Pode. Ele entrega a carta amassada e quando o duende pega a carta na mão, ela tá E a retinha. resposta tá certa. É justamente isso. Vamos botar de novo aqui. Essa eu sabia. Na verdade, é esse mesmo erro, porque ele primeiro entrega a carta Só um amassada no minuto. bolso Está e aqui, depois... Ela fica bem, já tinha reparado isso, é bem nítido isso. E tem mais uma coisa. Aqui está ela. Ela tá muito amassada. E tem mais uma Quando ele coisa entrega, tá também. bem lisinha. O professor Dumbledore me deu isto. É sobre você saber o quê. Sigiloso. É sobre você saber o quê? No cofre você sabe qual. Muito bem. Parabéns. Obrigada.
Enquanto a nossa produção apura os resultados, vamos ficar com os melhores momentos do programa. Defesa do filme da Ordem da Fênix. Também. Essa resposta também. E então agora, na segunda pergunta, vocês vão ter essa chance de defesa. Alessandra, tu pode falar para nós então por que o Prisioneiro de Azkaban é melhor do que o da Ordem da Fênix? Tá, Pode citar 3 argumentos daí. Tá. Citando 3 argumentos do porquê. Eu acho melhor, um dos argumentos é que, assim, é o filme, ele disse que a Ordem da Fênix muda e tal, fica mais sombrio, mas o Prisioneiro de Azkaban é o filme que mostra que acabou aquela brincadeira de criança que teve nos 2 primeiros filmes e a história começa a se formar para outra coisa, que é a volta do Voldemort. Então, tipo, começa a ficar mais sombrio, começa a mudar ali, começa a mostrar que não é só aquela brincadeira, que magia não é toda bonitinha, que tem uma parte ruim. E essa parte que eu acho que o Harry amadurece. Deixa eu ver. Eu acho que os efeitos especiais dele, assim, pra época que ele foi feito, foi, assim, e entre todos os filmes, foi um dos melhores. Assim, eu acho que ele foi muito bom e a interpretação dos atores. Teve uma cena, assim, que eu acho que ela foi fantástica, que é a hora que tem encontro dos Sirius e tal. Eu acho que aquela interpretação dos atores adultos foi muito, muito alta. Uhum. William, então, já que tu já mais ou menos respondeu na primeira, mas tu pode então citar 3 argumentos por que a Ordem da Fênix é melhor que o Prisioneiro de Azkaban. Bom, em primeiro, acho que eu vou falar um pouquinho sobre acho que eu tinha falado antes a questão de cinema. De roteiro. Eu acho que O Prisioneiro de Azkaban é um livro muito curto, que era fácil de ser adaptado. A Ordem da Fênix é um livro gigante, é enorme, então acho que eles adaptaram bem com o que era preciso colocar no cinema. Então não ficou isso. Antes de dar o resultado final, queríamos agradecer a presença de William Oliveira e Alessandra Teixeira aqui no programa Quem é Mais Fã, muito obrigada. E agora então a produção vai trazer o resultado pra gente. Então tá. Então vamos lá. O vencedor do Quem é Mais Fã no tema de Harry Potter foi a Alessandra com 150 pontos. Parabéns, Alessandra, foi uma pontuação muito boa. E então eu vou só aqui falar então primeiro para vocês quantos pontos vocês fizeram em cada rodada. Na primeira rodada, os 2 fizeram 40 pontos. Na segunda rodada, o William fez 30 pontos e a Alessandra fez 40. E na última rodada, no terceiro round, o William fez 20 pontos e a Alessandra fez 70 pontos, totalizando 90 pontos para o William e 150 pontos para a Alessandra. Parabéns, Alessandra! O que tu tem para dizer? Qual é tua discurso de vencedora? Pode... Eu não sei, eu gosto bastante, eu acho que, né, ter lido os livros e visto os filmes, eu acho que gostar disso, né, me fez gostar mais de mim. Parabéns, William, infelizmente não foi dessa vez. Tem alguma coisa para dizer? Quer falar alguma coisa? Eu quero chorar. Não, eu acho que é legal, é crueldade ficar debatendo qual é o melhor filme, qual é a melhor coisa, mas a brincadeira é válida, mas todos eles são legais. Então, toda a história é boa. Com certeza, né? Toda a história é muito, muito envolvente. E com isso terminamos mais um Quem é Mais Fã, programa da Free Speech TV, gravado pelos alunos de comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Lembrando que todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link do site do Free Speech, onde você pode ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Até o próximo programa e tchau!